Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo de Freitas Medeiros Neto. Eu sou estudante de Tecnologia e Ensinamento Ambiental e essa atividade é para a disciplina de drenagem urbana desse respectivo curso, que é a disciplina que é drenagem urbana, ela é gerida pelo professor Mariano França. E essa atividade tem como finalidade compor a M1, a primeira nota da disciplina. Aqui temos a planilha, certo? Onde no final temos como finalidade gerar o IDF, mas para gerar o IDF é feito todo um tratamento de dados, né? Começando desde já pelos dados obtidos pelos pluviômetros, né? Que você pode conseguir no endereço que vai aparecer aqui em cima. Bom, fora isso, você vai precisar baixar os dados do posto pluviométrico no site da FUNSEMI e vai precisar organizar alguns dados, porque alguns dados vão estar corrompidos. Então, dados discrepantes como 8888, 9999, que você enxerga que não está devidamente na qualidade mínima dessa tabela, né, dos dados, você vai precisar retirá-lo ou modificá-lo. No caso, foi colocado, eu coloquei como zero. Então, alguns dados aqui do final eu coloquei como zero porque estavam corrompidos. Bom, aqui temos a coluna de planilha dos municípios. No caso, o professor Mariano foi me dado trabalho de fazer do São Gonçalves, né? Os postos, no caso, o posto, né? O georreferenciamento desse posto, tais quais a latitude e a longitude. E aqui temos intervalo de anos, né? Foi de 1974 até 2021, para ser exato, até o mês 7 de 2021, como você pode ver aqui, certo? Temos as máximas de cada mês, ó. Aqui a tabela de mês, por exemplo, em janeiro de 1964, choveu 57 milímetros. Bom, aqui temos uma coluna específica para identificar qual foi a maior, no intervalo de um ano, a maior chuva no intervalo de um ano e seu respectivo mês. Por exemplo, no ano de 74, a maior chuva foi em abril e ela choveu 118. Você pode ver aqui, foi essa aqui no caso. Ó. Você pode ver, conferir, ó. E a fórmula utilizada foi essa aqui. E aí, depois que você faz essa, você apenas repete a fórmula que dá certo. Bom, como verificado, né? Após você verificar se todos os dados estão bem direitinhos, estão na configuração padrão, abre aspas, você vai precisar determinar o ponto e a vírgula, né? Então você vai transformar o ponto, que muitos dos dados vão estar em ponto, você precisa transformar em vírgula. E aí você vem aqui e coloca em substituir. E você estará substituindo por ponto, por vírgula, que é ponto. Aí você vai fazer o que eu lhe disse, né? Sobre os dados. É importante entender que os dados vão vir em TXT, né? Num bloco de notas, bem dizer. Então você vai ter todo o trabalho de transformar esse bloco de notas em dados catalogados respectivamente, certo? Bom, após ser classificado, catalogado direitinho cada coluna, certo? Verificar direitinho as colunas, os dados, você vai, como dito, gerar, né? Com essa fórmula você vai conseguir gerar a, a máxima do ano, né? A maior máxima do ano. E você vai utilizar esses dois dados, né? Para formar outra planilha, né? Que aqui está como máximas anuais.
E aí, as máximas anuais, bem dizer, é uma concentração de cada máxima anual. O nome já é subjetivo, já é bem objetivo. E aqui temos, no caso, o intervalo anual, ó, de 1964 até 2021, e as respectivas máximas anuais e os meses. Gerando, então, assim, um gráfico, certo? Nosso primeiro gráfico do nosso Excel, nossa planilha. E também temos a máxima anual e a frequência em que aparece, né? Assim, os maiores meses de chuva foram em abril, né? Que contribuem com a sazonalidade típica do Nordeste, né? Logo embaixo temos aqui a porcentagem, certo? A porcentagem de participação, né, de cada mês para a máxima anual. E aqui o somatório, certo? Então, pode ver que o somatório dos meses, certo? Ou seja, no mês um choveu 3 a contribuição máxima, né? Ou seja, em janeiro teve 3 vezes de participação aqui na máxima. Você pode ver então que o mês de janeiro chove pouco, a frequência é pouca. Ao passo que o mês de abril, né, já teve 14 participações. E o mês de dezembro, assim, né, mais o final, a reta final do ano, já teve pouca contribuição. E o mês de abril soa como 29% de participação, né? Bom, feito isso, você vai conseguir mais passos para poder utilizar Gumball, né? E aí vai ser o assunto da nossa próxima planilha. Bom, feito as máximas anuais, definindo direitinho as suas participações de mês, podemos então gerar Gumball, né? E aí, Gumball na verdade é uma correção, certo? Que vai ser atribuído beta e alfa, né? E o beta e alfa você pode conseguir utilizando a média e o desvio padrão, certo? Dos dados da tabela anterior. Vou até mostrar aqui para vocês, certo? Ó, aqui é importante entender o que são essas tabelas, né? E os respectivos, né? Bom, aqui foi classificado como índice, e aqui são as máximas anuais, né? E aqui já é a frequência de probabilidade, ou seja, a probabilidade de chover mais que 167 é de 2%. Ou seja, aqui temos que a porcentagem, ou seja, para probabilidade no caso, perdão, para chover 167, a probabilidade já é menor, já é 0,2%. Já é 2%, perdão. E aqui temos o período de retorno, né? Ou seja, o período que volte a chuva, bem dizer. Os nomes são bem objetivos, na verdade. Isso aqui é o T de retorno, tempo de retorno definido, ou seja, temos aqui os tempos padrões de 2, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 e 500. Isso aqui em anos, né? E aqui temos as precipitações máximas. Ou seja, aqui pode-se definir em T de retorno que a cada 2 anos a expectativa é que você chegue em uma chuva de 74,92 milímetros, aqui no caso. A cada 500 anos que você tem uma chuva de 250 milímetros, entendeu? Bom, é importante essa relação, que nós vamos usar periodicamente mais à frente. E aqui já é aplicado o período de retorno aplicado por Gumbel, né? Como dito, Gumbel funciona como se fosse uma correção. Ela usa a média e o desvio padrão, que são termos aritméticos que vão mais para o centro, ou seja, corrigem, né? E aqui então temos uma correção, certo? Uma correção do período de retorno sem Gumbel e o período de retorno por Gumbel. E a gente já vê como funciona aqui a tendência do gráfico, certo? É importante entender que após feito isso, você poderá, né,
Você vai para o desmembramento, que é a nossa penúltima etapa para o IDF, correto? Bom, após definido o Gumbel, né, vamos procurar relações, né, parâmetros. Foi procurado parâmetros, o professor Mariano França, ele deixou bastante essa parte bastante explicada. Vamos procurar parâmetros, né, na internet e nesse caso foi utilizado de São Paulo, né, devido à chuva, à intensidade e o tempo de retorno, mas foi utilizada a mesma simetria, a mesma estrutura para gerar o nosso próprio parâmetro, nossa própria relação de dia, né? Utilizando, é claro, os dados da FUNSEMI para São Gonçalo de Amarante. Bom, aí aqui já tem uma organização maior, certo? Uma precisão maior de dados, porque foi utilizado de Gumbel, né? Então temos aqui a milímetro por minuto, né? Aqui ressaltando vezes área, dá uma vazão. Então aqui temos a vazão no caso. E aqui temos a precipitação máxima da planilha de Gumbel, gerando então uma intensidade, né? Nossa primeira intensidade, nossa primeira, a palavra intensidade surgiu agora, bem dizer, mas após feito esses parâmetros, né? Esses aqui são os parâmetros da internet que foi pego. E aqui já é os nossos parâmetros aplicados à relatividade, né, de São Gonçalo do Amarante. Temos como a fórmula, certo? Ó, foi utilizado os parâmetros, uma correção, certo? E é bastante complexo, mas eu vou deixar, se você quiser ver as relações, você pode pausar o vídeo que vai estar sendo feito isso, tá bom? Bom, após feito isso, temos aqui então nossa primeira intensidade, né? E aí a intensidade conseguimos então gerar o que nós queremos, a IDF. É o primeiro passo para uma IDF. Então aqui temos a probabilidade, né? Tudo, claro, falando em precipitação, em eventos meteorológicos, não tem uma exatidão, né? Não você não pode afirmar com toda certeza, você não tem uma certeza exata, mas você tem uma probabilidade alta. Então aqui, tá a probabilidade de ter uma chuva de 2,46, né? E intensidade 157 já é outra. E aqui temos, ó. Aqui temos. Bom, aí foi feito também um gráfico, sempre é claro, fazendo gráficos para ilustrar melhor e em maior didática, certo? E aqui é o nosso gráfico de intensidade em milímetro por hora, ok? E aqui vamos para o IDF, nosso tão sonhado IDF. E aí esse IDF aqui é bem mais complexado, é claro, existe bem mais correções, mas que vai ser destrinchado agora, tá bom? Bom, aqui foi um exercício prático que foi feito na aula, né, pelo professor Mariano França. E aqui vamos exaltar, vamos pegar de novo o nosso beta e alfa de Gumbel e vamos aplicá-lo, correto? Aqui já é a nossa primeira planilha, nosso primeiro gráfico de altura da chuva, certo? É importante entender que esses valores aqui essa planilha aqui, esses valores são mais matemáticos e têm uma menor aderência da física. Então, basicamente, são um ajuste matemático, que aí nós vamos ter que, para poder fazer a intensidade mesmo, né? Porque a intensidade relaciona tempo, relaciona a altura da chuva, é toda uma pegada essa. Aqui temos o tempo em minutos, certo? E a relação aqui, ó, nossa relaçãozinha que a gente pegou no desmembramento. Aqui essa relação, tá? E aí a fórmula que tem os dias, né? Os anos, tempo em minutos e aqui em anos. E aí temos a relação, certo? E essa é a fórmula que utilizamos, ok? E a 85, na verdade, ela é a mais fácil, porque ela é algo mais fixo. Um momentinho, perdão. Só afastar aqui. Pronto. E aqui temos a fórmula, né, que realmente é importante para nós aqui, para gerar toda a fórmula base
que relaciona beta e alfa do Gumbel, perdão. E aí aqui temos o gráfico e aqui já temos a intensidade mesmo, né? É importante entender que fazendo um estudo de chuva a chuva, conseguimos elaborar bem melhor e assim então estimar e uma planilha que trabalhe com milímetros para cada período de retorno e respectiva duração. E aí foi o que fizemos aqui, né? A intensidade, ela é exatamente isso. Ela é exatamente isso. Ela é esse detalhamento. Aqui temos também nossa correção, que é importante mais à frente. E essa correção, na verdade, ela relaciona, né, tudo isso. Oh, perdão. Bom, continuando aqui. Fórmulas utilizadas é muito parecido, são fórmulas simples, certo? E aí o A9 tá parado, tá, tá fixado. O A9 sendo então o tempo, então já vemos que relaciona o tempo, certo? E assim por diante. E aqui temos a nossa correção com o solver dos dados, né? E aqui já é aquela fórmula, aquela célula que está aqui ainda está aqui, já é corrigido pelo solver, certo? E aqui é que já usamos aqui essa fórmula, ok? Feito isso, nós conseguimos então fazer... mais uma coisa importante. Para gerar esse K, né? Que K nada mais é do que uma das partes mais importantes dessa fórmula, foi feito o seguinte, foi gerado um gráfico, certo? Aqui, dessa planilha aqui, e aí foi feita uma linha de tendência, né? É claro, o gráfico está como log, né? Log ou exponencial, mas não se adequa a linear. E aí, feita essa linha de tendência, você consegue extrair a fórmula, e dessa fórmula, o valor que está aqui. Opa! Perdão pelo corte, na verdade, corte abrupto é porque sem querer minha avó precisou de mim. Mas enfim. Temos aqui então, para gerar, voltando, gerando esse gráfico aqui, puxando a linha de tendência, e conseguimos então extrair a fórmula exponencial. Nessa fórmula exponencial, ela é o item, né? A, o K vezes, né? E aqui temos então para cada ano 2, 5, 10, 15, 500 o nosso respectivo K, né? Porém, é importante entender, né, que aí temos aqui valores que não mudam, como o caso do N. O N não muda, o N é um fator fixo, certo? E após feito isso, nós conseguimos então fazer um gráfico desses termos aqui, certo? E aí, correlacionando a correção, aqui pode ser alterado. Esse zero aqui, na verdade, é um termo para se alterar a função, para se alterar os dados, né? Uma correçãozinha. E aqui temos então o nosso gráfico. E esse gráfico aqui, ele dá, de fato mesmo, o nosso A, que já é o nosso item mais importante, né? Que vai ser usado na IDF. Então, após feito isso, temos o N, o A, o T, o D, M e o T, né? É importante entender que o valor da IDF não é um valor, não é algo fixo, não é algo que, que é uma certeza. Lendo esse resultado, temos aqui que existe chances grandes de ter uma chuva de 6,8191 em um tempo de 500 anos de retorno, cuja intensidade vai ser igual ao IDF, com duração de 5 minutos. É o que nós conseguimos ler a partir daqui, certo? Esse estado dá isso. E aqui é para verificar a simetria, né? Usando o log, se está tudo ok, se está tudo interessante aqui para nós. E utilizamos aqui então o solver para corrigir, certo? Bom,
fechando esse resultado, fechando a IDF, nós temos dois mecanismos, né? O Shinkana, ok? E o método racional. É importante entender que o método racional, ele por ser um método mais sim, simplista, né? Minimalista, bem dizer, ele usa uma constante, ou seja, é uma chuva constante, é um toró caindo de forma constante. E a gente sabe que a chuva não é isso, a chuva tem seus altos e seus baixos, né? Quanto maior a intensidade da chuva, menor o seu tempo, né? Então a gente pode ver essa simetria. E aí, método racional, temos que aplicar as definições de bacia média, bacia pequena, e isso por si só é muito volátil. Mas é importante entender que o método racional, ele lhe dá a possibilidade de trabalhar com várias áreas, porque você pega uma grande área e divide em bacias menores, certo? E aí temos os principais fatores que incorporam o método racional, é o tempo de duração da chuva, a distribuição e as perdas que são incorporadas em C, né? E temos então que a fórmula do método racional é muito fácil, né? É muito fácil aqui, ó. Temos que a multiplicação desses três termos aqui, ó. C e A. Temos então um método racional. E por ser tão simples assim, a gente tem uma perda discrepante na racionalidade da fórmula, né? Por ser muito simples a fórmula, ela leva em conta, ela desconsidera vários termos importantes. É como se a gente tivesse todos os termos importantes numa só sigla, né? Que é C, que ela tem ela varia de 0 até 1, sendo o 0 uma infiltração total, ou seja, toda água que precipita, ela desce, e o 1, o limite máximo para um escoamento total. Então, toda água que precipita, ela não infiltra nada, ela vai direto. Então, por ter todos esses atributos, né, esses coeficientes, no só C, a fórmula, o método racional, ela só um pouco imprecisa, certo? E aí, você também tem uma referência muito grande em relação ao formato geométrico da bacia. Quanto maior, quanto mais alongada for, maior vai ser o tempo de duração, de escoamento, certo? Bom, mais uma vez, a chuva mais prejudicial, né? Não é aquela chuva grossa constante, é a chuva fininha, né? A chuva fininha, ela é a mais prejudicial, porque ela fica constante e vai infiltrando no solo, e aí vai preenchendo os vazios, e aí o solo se torna mais permeável, mais volátil, e aí acontecem os desmoronamentos. Bom, pelo método racional ser algo mais inconstante, vamos usar o método de Shinkana, né? Não sei se eu pronunciei certo, me perdoem, que aí é onde geramos o nosso hitograma. Inclusive, esse aqui está inverso, era para ele estar para baixo. Inclusive, até peço perdão ao professor. Mas, continuando aqui, o hietograma ele leva mais fatores em consideração, né? Ele leva os dados de Shinkana, isso aqui já é dados pesquisados, tá? Não foram elaborados, foram pesquisados nas referências bibliográficas, levando em conta como São Paulo, né, o ponto de referência. O TP é bom, é interessante que o TP esteja como múltiplo de 25. Nesse caso eu deixei com 22,5, né? Porque eu não quis muito mexer muito. Essa apresentação era mais didática do que resolutiva, né? E aqui temos então também esses dados aqui, que foram os dados obtidos lá do IDF, né? Todo aquele processo, aquele desmembramento dos dados da FUNSEMI, das máximas anuais, correção de Gumbel, desmembramentos, e aí tem o IDF, temos esses dados aqui. E aí esses dados a gente consegue então ter um desmembramento, um hietograma, né? Foi gerada essa planilha aqui, certo? Essa planilha aqui, ela já é uma grande referência, ela já é uma grande referência, certo? O tempo, o T aqui, né? O tempo
se eu não me engano, o tempo, enfim, TEQ, eu vou até depois pesquisar mais sobre esse TEQ, porque eu não me recordo direito, vou até rever a aula, peço perdão ao professor por isso, mas graças a esse T correlação do TEQ, temos então uma chuva, uma intensidade bem que realmente relaciona muitos, muitos pontos dos nossos dados pluviométricos, para então elaborar o nosso hietograma. E aí o hietograma é basicamente uma parte amostral, né? Uma parte didática, de que a chuva ela vai aumentando, ela atinge o seu pico, né? A sua maior intensidade, e vai diminuindo. E aí a gente tem então a lógica de quanto menor o tempo de duração, maior a intensidade, certo? Você pode ver aqui, ó, que daqui para cá, certo? Até o zero, a intensidade vai aumentando, certo? Vai aumentando. E do zero adiante ela vai diminuindo, que é finalizando a chuva. É importante entender também que a gente tem aqui, o etograma, mostra, né? Que no litoral, onde está localizado a nosso posto pluviométrico, que foi coletado em São Gonçalo do Amarante, que tem uma chuva maior, né? Mas pode-se ver uma certa irregularidade nos dados, porque, como eu disse, os dados utilizados não são condizentes com a realidade estudada. Como, por exemplo, a gama, né? Foram esses dados gama, por exemplo, foram pegos de referências bibliográficas, certo? Esses dados aqui, ó, dados de Chincana. Então, pode ser que os nossos dados obtidos aqui, eles estejam de forma irregular devido a isso. Mas nada que uma boa pesquisada, uma boa referenciada não dê certo. E aí a gente consegue entender, né, que os primeiros 5 minutos da minha chuva, a intensidade média foi de 14,53 milímetros por hora. Né? Aqui a gente consegue entender de tudo isso, é uma leitura bastante básica, né? Que os primeiros 5 minutos da minha chuva, a intensidade média foi de 14,52 milímetros por hora. E para achar a vazão da área, a gente pode fazer o método racional, mas não é o que a gente quer, porque é um método impreciso, mais funcional, muito prático. Também podemos fazer o SWMM, né, que já é para a próxima etapa. Mas basicamente, para se fazer a quantidade de água que caiu, você apenas vai precisar multiplicar, né, o I, né, pela área. Você pode fazer uma célula aqui, onde o I pela área, e temos então a quantidade de água que caiu naquela área, certo? Em área X, caiu tanto, tanto, você multiplica, você consegue saber o tanto que caiu, certo? E desde já, deixo aqui meus agradecimentos ao professor por ter feito, por ter deixado a realização dessa atividade, foi muito aprendizado, né? Fico eternamente grato por isso e espero que o meu desempenho nessa atividade tenha sido satisfatório para a nota da primeira nota da N1 da disciplina de drenagem urbana do curso Saneamento Ambiental.